fazer feliz proclamação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é maior do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De pé para receberem a bênção do Evangelho. Hoje, meus irmãos e irmãs, participamos dessa liturgia dominical, que é o terceiro domingo do Advento, preparação para o Natal do Senhor, chamado Domingo Gaudete, da alegria, porque nós estamos nos aproximando do Natal do Senhor, a luz de Cristo a iluminar nossos corações. Cada domingo acendemos uma vela na coroa do Advento, justamente para significar essa nossa caminhada que deixamos nos iluminar pelo Senhor, pela sua palavra, para acolhermos em nossos corações. E nós temos essa oportunidade na liturgia de hoje para falar sobre o tema da alegria, esse desejo humano tão forte. Nós buscamos a felicidade, mas o perigo é inverter a ordem do sentido dessa busca, colocar a felicidade endeusando-a, não buscando a felicidade através daquele que nos criou.
A felicidade nesse sentido absoluto não existe nessa realidade caminhada terrena. Sim, no céu. Nesse momento em que concluímos a nossa história, nosso caminhar e colocamos onde Deus será tudo em todos. E ao longo desse caminhar, então, vamos trilhando cada dia mais essa busca, esse caminhar de busca de fidelidade para conquistar a felicidade que Deus nos propõe nessa vida, porque Deus nos quer felizes, realizados. E aí tenhamos muito cuidado quando buscamos essa realização. As expectativas de Deus, isso que é importante nós acolhermos para dar sentido a tudo o que fazemos, nas escolhas e decisões. Então, felicidade significa o quê? Não vamos divinizar pequenas experiências, porque nos frustraremos com certeza. Esse é o perigo da mundanidade, divinizar experiências prazerosas e que não nos realiza totalmente, fazendo da felicidade um ídolo. Mas quem busca verdadeiramente a Deus, encontra sempre esta alegria, que não depende de fatores externos, mas vem de dentro, preenchidos pela graça de Deus, em todos os acontecimentos da nossa vida, é a graça de Deus atuando e agindo. E assim, realmente, a felicidade encontraremos. Não quantidade, porque isso é escravizador. Não coisas intensas, mas autênticas, verdadeiras. A intensidade no sentido de um caminho que trilhamos, em que acolhemos as expectativas de Deus em nossa vida. Porque a felicidade buscada segundo o pensamento mundano, quando não são equilibradas, relações humanas, afetos, sentimentos, possibilidade de ter, possuir, se não é equilibrado, se transforma em angústia, em medos, porque o medo é o sentimento de perda, e desta forma, quando não se equilibra essa busca, nós nos tornamos escravos, como a droga, quanto mais e mais, nos destruindo lentamente. Assim, a busca não equilibrada de realização de felicidade nos leva a isso. Agora, buscar a felicidade em Deus, através do trabalho realizado, as amizades que construímos, a criatividade que nós podemos contribuir por uma sociedade melhor, que Deus nos dá os dons e talentos, a felicidade e realização nas nossas tarefas, a família, isso sim é um motivo realmente de felicidade que se busca a partir de Deus e não prescindindo dele quando muitas vezes percebemos isso. O que é ser feliz? O que significa ser feliz? O que entendemos nesse caminho de felicidade? Alegrai-vos no Senhor. Repito, diz a palavra de Deus, alegrai-vos no Senhor. E o que é a obra de Satanás? Nos apresenta uma imagem, uma ideia que ofusca, não verdadeira, dessa felicidade, dessa realização, nos enganando, apresentando um Deus invejoso, que não quer a nossa felicidade. Assim, junto a Eva e Adão, o que fez a serpente enganadora? Jogou no coração deles a dúvida, a incerteza e, por conseguinte, o medo. A felicidade, quando é buscada de forma desenfreada, é uma busca de ilusão, cisternas rachadas, nos escapa. Mas quando encontramos a alegria no Senhor, ela perdura. E por que é verdadeira? Porque mesmo diante das provações, das lutas que enfrentamos, faz parte, essa alegria não nos é tirada. Porque não depende desses aspectos exteriores, mas é de Deus, da graça de Deus, que está agindo em nossos corações. E hoje eu quero testemunhar para vocês um motivo de grande alegria.
34 anos como padre ordenado em 1991 pelo saudoso Dom João Corso, bispo de Campos na época. Então eu faço aqui um retrospecto, pode deixar que eu não vou falar demais não. Esse negócio de contar, fazer memória, história é um perigo, né? De falar demais. Então, retrospecto, no momento que eu fui chamado por Deus, também tudo muito novo, desafiador, dar esse passo, fui chamado de Deus no seminário, é preciso coragem e confiança. Mas é um aprendizado também ao longo desse caminhar, rumo ao sacerdócio. Digo isso também para os meus seminaristas. A idealização, esquecendo de sairmos do meio do povo com nossas fraquezas, depois o choque de realidade, tudo isso é muito importante para o nosso amadurecimento. Caminhar de preparação, as lutas, desafios pessoais, as exigências do ministério. Foram longos anos de muito aprendizado. Digo a vocês, chorar sozinho também, as incompreensões, os medos, os receios, fizeram parte e fazem parte dessa caminhada. Mas não isenta de muita realização, da certeza da presença de Deus que nos sustenta. Então não tenhamos medo de responder ao chamado do Senhor. Vocação acertada, vida feliz, eles estão acostumados de ouvir esta frase, vocação acertada, vida feliz, e é verdade. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, procurando corresponder às expectativas de Deus da nossa vida, isso é felicidade. E ao longo do meu caminhar ministerial, sempre no dia da minha ordenação presbiteral, dia de São João da Cruz, em que tem uma frase bonita, o que é a graça de Deus? Tudo que acontece é graça. Até os momentos pesados e difíceis. E olhando, fazendo a retrospectiva daqueles que foram chamados, das lutas, a gente vê que parece que Deus tem predileção pelos fracos mesmo. A partir que Ele começou a chamar aqueles apóstolos, cada um com suas limitações sabe muito bem, então Deus tem predileção pelos fracos. Paulo não é à toa que diz, na minha fraqueza que Deus revela a força. Outros, poderíamos pensar, teriam muito mais condições humanas para essa sublime missão ser padre, mas eu fui chamado, Deus me chamou. E aqueles que questionam isso, reclame com Deus, não comigo, Ele me chamou. Eu sei disso porque a igreja confirmou esse chamado através da imposição das mãos de Dom João Corso, o bispo que me ordenou, depois na ordenação episcopal. Deus me chamou. Eu sou muito grato, feliz, profundamente realizado. E é um motivo não de um orgulho bobo, de uma soberba que não leva a nada, mas sentir amado, estimado por Deus que olhou para mim e na minha miséria me chamou. E isso não precisa de mais nada, diante de tantas situações e realidades que nós enfrentamos. Claro, os reveses da vida, humanamente falando, nos cansa, as incompreensões, as expectativas criadas pelos outros, diante do ministério que eu exerço, tudo isso é um peso. Mas Jesus mesmo nos disse que o fardo dele é leve, o peso suave, quando colocamos tudo diante do Senhor. E eu terei sempre o sacrário, Jesus, para colocar diante dele todos esses desafios, lutas, incompreensões e até brigar um pouquinho com ele de vez em quando. Faz parte, né, diante da nossa realidade frágil. Mas depois Deus vai mostrando, nos acontecimentos, Ele vai dando sua resposta, não naquele momento que desejamos ou queremos, Ele dá a sua resposta, dizendo assim, não te falei, não te disse, por que não confiou naquele momento? E aí a gente leva uma correçãozinha, né, do Senhor, diante dessa nossa fraqueza, falta de confiança, falta de entrega, sabendo que não deveríamos nos preocupar, mas infelizmente a nossa impaciência, ansiedades não permite,
não te preocupes. Como disse Nossa Senhora de Guadalupe para Juan Diego, eu não estou aqui, sua mãe, eu não estou aqui, seu pai, Deus que fala conosco. E a gente tem que saber esperar, nem sempre é fácil essas respostas, Senhor, que vai acontecendo ao longo de nossa vida. Não esperemos as certezas lógicas humanas como Deus conduz a nossa história. Sempre será uma novidade que nos causar a admiração diante da ação de Deus. Nos provações, lutas, desafios, até mesmo para João Batista. Hoje no Evangelho, que interessante, ele na prisão diz, vamos ter que esperar outro. Ele mesmo tinha suas incertezas, mas uma incerteza que buscava acertar, acolher e fazer a vontade de Deus. Não uma incerteza que o afastava de Deus, não uma incerteza que colocava em xeque a sua confiança em Deus. Uma incerteza que buscava compreender e acolher a vontade de Deus na vida dele. E eu peço muito a Deus que nas minhas incertezas, desafios, nunca seja uma incerteza em que me leve a desconfiar, duvidar do amor dele, mas as incertezas que me leve a refletir, reavaliar para melhor servir o Senhor. Muito feliz por ser padre. Ao longo dessa caminhada, das paróquias que eu passei, das experiências vividas, dos momentos em que realmente senti o grande peso da missão, hoje eu posso dizer, como é bom ser padre. É um dom maravilhoso, necessário para a igreja, fundamental para a igreja. Um dom que o Senhor confia à sua igreja para o serviço, mas importantíssimo para o crescimento do reino. E as orações dos fiéis, do povo de Deus, sinto a força, reavivar a coragem, a força do Senhor, para continuar sendo feliz, realizado, com o meu jeito de ser, né? Cada um tem o seu jeito, um temperamento às vezes um pouco difícil, meus padres seminaristas sabem, mas feliz e realizado por ter sido escolhido pelo Senhor. Predileto, não por privilégio, mas predileto, e que eleva a nossa autoestima para o bem, continuando com perseverança, procurando responder com fidelidade ao chamado de Deus, até onde Ele quiser. Amém.